O Ortodoxia, eu acho que foi o livro que eu mais li na minha vida. Eu devo ter lido ele mais 5 ou 6 vezes, tá? Eu já li em várias edições. Hoje eu estou usando essa da Eclésia, que tem a tradução do Ives Gandra da Silva Martins Filho. Mas eu já li outras versões, já li em inglês, já li a versão de outra editora, já li em tradução para o português de Portugal, porque é um livro, primeiro que o Chesterton ele tem uma capacidade de escrever com uma facilidade, ele conduz o leitor. Você vai acompanhando o Chesterton no pensamento dele, no raciocínio dele, né? Eu nem acho o Chesterton assim um literato, não é isso, mas ele é alguém que pensa com muita velocidade e com muito dinamismo, e é gostoso acompanhar o que ele fala. E esse livro, Ortodoxia, ele é assim um bálsamo, principalmente para os cristãos. Porque ele eleva a condição do pensamento cristão ao seu devido lugar, que é um lugar de superioridade. Só que as pessoas não podem se confundir com o nome do livro. Quando a gente vê ortodoxia, quando a gente pensa em ortodoxia, as pessoas logo veem à cabeça a ideia de uma defesa doutrinária, uma defesa da letra, rígida, né? E o Chesterton não faz nada disso, não tem nada a ver. O Chesterton aqui não está advogando a defesa de uma interpretação dogmática. Pelo contrário, o livro ele tem uma característica muito diferente. Ele é mais uma celebração, né, da descoberta de que há um princípio de conhecimento que está disponível e nós devemos usar isso está aí à nossa frente e nós, no nosso pensamento, na nossa busca de sentido da existência, só temos que acessar isso. No fim das contas, o Ortodoxia, o livro do Chesterton, é essa celebração dessas coisas que você não vai encontrar em divagações, em pensamentos, em ideias mirabolantes, mas você vai encontrar naquilo que está diante de nós e nos é dado de graça, tá? E apesar do nome ortodoxia, que significa, assim, traduzindo friamente como opinião correta, mas na prática é usada muito como uma doutrina, né? A ortodoxia é vista como a doutrina correta. O Chesterton não está falando de doutrina, ele está falando de sentido. Ele está falando daquilo que é a base de todo pensamento, aquilo que é a base de qualquer busca pela compreensão da realidade. E com isso, ele simplesmente destrói qualquer pretensão intelectual de independência, de autonomia, de pensamento desapegado. Ele simplesmente destrói com isso. Sabe, esses pensadores que acreditam que podem pensar por si mesmos, que podem acessar simplesmente o seu repertório de conhecimento e com isso chegar a conclusões sensacionais. Se fez muito isso na Idade Moderna. E quando o Chesterton escreve isso, tinha acabado de terminar o século XIX, começando o século XX. E a gente sabe que o século XIX ele é caracterizado por essa pretensão mecanicista, intelectualista, né, dos pensadores, de achar que podem encontrar sentido apenas na ciência, em
em querer provar as coisas, e o Chesterton simplesmente acaba com isso. Ele vai falar, olha gente, vocês estão loucos. Vocês estão loucos, não é por aí. Não é por aí. Se vocês tentarem pensar assim, dessa maneira, desapegados dos princípios, vocês vão ficar rodando em círculos, como vocês fazem. Se vocês tentarem pensar sem princípios, como muitos de vocês tentam fazer, vocês vão ficar rodando em divagações e não vão chegar a conclusão nenhuma. E o que o Chesterton está querendo dizer é que os princípios estão ali disponíveis, estão presentes. Não adianta querer ser independente. Isso é ilusão. Então o Chesterton destrói com isso, com essa ilusão. E de maneira magistral. Mas também, por outro lado, quando você lê a ortodoxia sendo cristão, isso lhe dá força. Porque hoje em dia, e naquela época já era assim, ser cristão no meio intelectual já era tido como algo inferior, retrógrado. Os intelectuais modernos têm esse orgulho, essa vaidade, essa soberba de achar que eles têm eles detêm o verdadeiro conhecimento, que o cristão ele é um supersticioso. E o livro mostra que, na verdade, não é bem assim. Que o verdadeiro conhecimento, que aquilo que nós buscamos quando nós estamos tentando entender a realidade, o próprio sentido da existência, ele já está dado. Os princípios para entender isso já estão postos. E esses princípios foram dados pelo cristianismo. Foram dados por Deus. E ele mostra que ele mesmo, e esse é uma característica interessante, talvez por isso o livro fique tão gostoso de ler. O que ele escreve é muito honesto, porque ele diz, eu era assim, eu fazia isso, eu tentei fazer as coisas do meu jeito, pensar do meu jeito, e sabe qual foi a conclusão? No final das contas, que eu tentei pensar tudo da minha própria maneira, no final das contas, eu descobri que todas aquelas ideias mirabolantes que eu estava tendo, nada mais eram do que, de alguma maneira, a repetição daquilo que já existia. Eu não inventei nada, eu não criei nada. Eu dei uma volta no mundo e cheguei no mesmo lugar. Essa é a grande sacada do Chesterton. Mas não é uma sacada apenas intelectual, é uma descoberta existencial. De que os princípios cristãos, por serem princípios de base de todo o pensamento, são superiores. E se você se desapegar deles, se você fugir deles, você vai dar no nada. Ou então vai acontecer, se você for honesto, você vai dar uma volta gigantesca que vai acabar no mesmo ponto que o cristianismo já tinha dado de antemão aí para todo mundo. Então, como cristão, ao ler a ortodoxia, eu chego à conclusão o seguinte, eu não estou perdido. Apesar da complexidade do mundo, e o mundo realmente, às vezes, parece muito difícil de ser compreendido, se eu fizer o exercício de olhar para trás e perceber que há uma base, um fundamento para o que eu tenho, eu vou perceber que o que deve ter acontecido para eu não entender o mundo é que eu me afastei dos princípios. Eu fui orgulhoso e eu fui rebelde na minha pretensão de livre pensamento. Na minha pretensão de tentar compreender as coisas por mim mesmo, simplesmente.
E aí essa ideia de pensamento independente, ela fica completamente desmoralizada ao mostrar que há uma sabedoria subjacente a tudo isso, que há um fundamento que explica as coisas, e que toda a perscrutação autônoma, pretensamente autônoma, no final das contas é vã. Então não se confunda com o nome do livro. Ortodoxia não significa uma defesa doutrinária. Pelo contrário, o Chesterton vai ter até uma característica que é uma defesa do misticismo. Mas veja, o misticismo para o Chesterton é nada mais do que a aceitação do mistério, a aceitação de que há coisas, há realidades que não podem ser imediatamente explicadas, nem podem ser imediatamente provadas. Você fala isso no final do século XIX, começo do século XX, diante daqueles intelectuais que tinham a intenção de provar tudo, é um tapa na cara. Mas é isso que ele fala, ele celebra essa possibilidade de pensar tudo, aceitando que há realidades que não precisam ser imediatamente explicadas. E ele vai dizer que é isso que preserva até a sanidade das pessoas, é isso que preserva a verdadeira inteligência. Se a pessoa tentar explicar tudo, ela vai ficar louca. Então a gente pode dizer que o ortodoxia ele tem dois viés. Um é uma exortação contra o livre pensador, o pretenso livre pensador. Uma exortação para aquele que acha que pode, por si mesmo, entender as coisas. Ele vai falar, você vai ficar louco, você vai pensar como um louco fazendo isso. Mas o mais importante até, essa parte é bem interessante, mas o mais importante, eu entendo que é essa característica de tratar o cristão como aquele que tem à sua disposição o verdadeiro conhecimento. Então o livro ele também tem esse lado de um chamado de volta. Sabe a ideia do filho pródigo? O filho pródigo é aquele que sai da casa do pai, achando que, olha, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou gastar minha herança do meu jeito. E no final das contas, ele reconhece, ele é obrigado a reconhecer que ele depende do pai, que ele precisa do pai. Muitas vezes nós somos assim, nós temos, o cristianismo nos dá o conhecimento, nos dá a realidade, nos dá os princípios, até a explicação das coisas, mas nós em determinado momento saímos falando, não preciso disso, vou pensar por conta própria, vou colocar em dúvida várias coisas, vou encontrar o meu caminho. No final das contas, nós somos obrigados a voltar, a olhar para trás e falar, não dá para viver totalmente independente, eu preciso reconhecer a herança do meu pai, eu preciso voltar para a casa do meu pai e eu preciso trabalhar considerando isso, sobre esse fundamento. E o legal é que, como o pai da parábola, o cristianismo é isso. Ele está de braços abertos para nós voltarmos, para nós reconhecermos. E ele está ali disponível. O cristianismo apenas diz assim para nós, olha, está aqui, a explicação, os princípios, os fundamentos estão aqui. Usem isso que eu estou disponibilizando para vocês. Reconheçam que isso é o princípio da sabedoria, que esse é o princípio do conhecimento, e a partir daqui vocês trabalham, mas não neguem isso, porque é isso que vai dar para vocês a base necessária
para que vocês entendam a realidade de uma maneira ampla. Então, essa é a característica da ortodoxia, e é por isso que eu considero esse um dos livros mais sensacionais já escritos, né, em toda a história.